Da leitura do resumo do primeiro projeto constante na ordem do dia. Segunda discussão do PLOME número 001/2022. Projeto de emenda à Lei Orgânica do Município. Executivo. Autoria: Prefeito Municipal Isaías Zé de Santana. Assunto: acrescenta o artigo 154-A à Lei Orgânica do Município de Jacareí. Apresentação do projeto. Senhor presidente, nobres pares, público presente e também a todos que nos assistem, boa tarde. Eu quero aqui novamente estar aqui, primeiro agradecendo aí os votos favoráveis na primeira discussão. Então, vou gostaria de ser bastante breve, dizendo que existe uma cobrança, existe uma necessidade do município de Jacareí estar aprovando 3 leis importantes para serem aprovados até o dia 30 de junho, conforme a emenda constitucional 103 e a 113. Então, esse é a respeito da mudança na lei orgânica, e qualquer mudança na lei orgânica exige 2 votações. Então, hoje nós estamos discutindo a segunda votação. Bom, é uma lei bastante tranquila, na qual se acrescenta o artigo 154-A, que fala que as mulheres passarão a se aposentar com 62 anos, e o homem a 65 anos de idade. E os professores estariam aposentando as professoras com 57 e os professores com 60 anos de idade. Então, na realidade, ela está equiparando a legislação federal, que não fala sobre os servidores federais, e também quem no caso, aposentado pelo INSS, no caso. Então, é uma lei bastante simples, na qual se equipara a questão da aposentadoria a essas classes que eu citei anteriormente, que são os servidores federais e também aos que contribuem aí para o INSS, no caso. Então, 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, no caso. E professores, 57 mulheres e 60 anos para homens professores, no caso. Bom, então conto desde já com o voto favorável de todos vocês, que possamos realmente fazer com que as nossas 3 leis sejam apresentadas lá na Secretaria da Fazenda, no Ministério da Fazenda, na Secretaria de Previdência Social, no caso. Então, agradeço a todos vocês pelo voto favorável, no caso. O projeto está em discussão. Uma boa tarde a todos vocês que nos acompanham em mais uma sessão de Câmara. Quero cumprimentar os funcionários aqui desta casa, cumprimentar o seu Jorge, cumprimentar aqueles que diariamente demandam situações da cidade para nós, vereadores, que temos a responsabilidade de cuidar dos problemas da cidade junto com o prefeito.
E hoje, nesse momento, discutimos, na segunda votação, uma legislação que vem alterar a idade mínima para a aposentadoria dos servidores públicos do município de Jacareí. Mas eu quero aqui que todos prestem muita atenção, porque parece muito simples, mas é algo que vai mexer com a vida de muitos que ingressarão no serviço público. E eu quero falar as verdades aqui quanto a vários pontos que durante o mês de junho, até mesmo final do mês passado, nós debatemos com audiências públicas, com reuniões com o prefeito, com reuniões com técnicos, com representantes de vários segmentos, com o sindicato, ouvindo os servidores públicos. Então, existem muitas informações que acabam dificultando a verdade chegar aos seus ouvidos. Então, vamos à primeira verdade. O que nós estamos votando aqui não é mudar a regra do jogo para aqueles que já estão no jogo. Ou seja, não estamos mexendo com os servidores efetivos atualmente, e sim para aqueles que irão ingressar no serviço público. O vereador Edgar Sazak citou aqui a idade que passa para 62 anos mulher, 65 homem. Hoje está 60 anos homem e 55 mulher. Só que a perspectiva de vida está aumentando a cada ano com as novas gerações. Então, quem vai entrar no serviço público hoje, em tese, acima de 18 anos, até os seus 20 e poucos anos, obviamente, terá uma perspectiva de vida elevada. E não dá para sustentar um sistema previdenciário com as regras atuais. Por isso, fizemos um exercício e um esforço muito grande para chegarmos numa equação justa. Então, agradeço a mais 11 vereadores que nos apoiaram em 15 emendas enviadas ao Executivo, através de aprovação aqui nesta casa, 11 delas acolhidas em sua integridade, 2 pela metade, porque tecnicamente não era possível, e 2, eu estou convencido que legalmente também não era viável. Então, esta é uma verdade. Nós tivemos somente essas 15 emendas parlamentares. Somente essas 15. Se tivéssemos uma outra proposta concreta, factível, e aonde que eu quero chegar? Possível de ser implementada, eu seria o primeiro a votar a favor. Seria o primeiro a votar a favor. Por alguns motivos. Não somente por pensar na qualidade de vida dos aposentados e pensionistas e dos servidores ativos, mas por ser o único vereador dessa casa servidor. Então, eu não votei algo que afeta pessoas estranhas. Não, afeta a mim, corta na minha carne também. Então, nós fizemos o que era possível e responsável. Então, algumas verdades têm que ser ditas. Nós tivemos aqui um amplo debate e hoje nós chegamos no encerramento desses 3 projetos discutidos. Acredito que na próxima sessão teremos aí o desfecho com uma nova estrutura do Instituto de Previdência, possibilitando novas contratações, porque o Instituto cresceu e o Instituto necessita de mão de obra qualificada. Nós atendemos quase 7.000 famílias, 7.000 pessoas, e pasmem, temos somente 15 servidores efetivos. 15 servidores efetivos, isso mesmo. Então, acho que o Instituto, aproveitando esse momento, faz uma reestruturação no seu quadro, para que a gente possa cada vez mais
melhorar o serviço público prestado através dessa autarquia. Quero mandar um grande abraço a esses 15 guerreiros, aos 14, né? Que eu sou um deles, aos 14 que carregam piano, junto com os demais comissionados, que não são muitos, a nossa presidente, a Rossana Vasques, e que está de férias nesse momento, férias merecidas, mas que a gente sabe que não é fácil. A gente lida com as dificuldades das pessoas que chegam no momento de perda de um ente querido, solicitando uma pensão, e a gente tem um trabalho aí psicológico, um trabalho de amparo, de acolhimento, para, no seu final, conceder aí uma pensão para que essa família possa sobreviver com dignidade. Então, alguns pontos que eu disse que eu gostaria aqui de levantar, eu, com muita clareza e com muitos detalhes, eu expus através de vídeos nas redes sociais, através das audiências públicas, mas a contribuição de 14% para os aposentados e pensionistas, só mais um minuto, senhor presidente, eu quero finalizar dizendo que nós perdemos uma batalha quando a emenda constitucional 103 do governo federal de 2019 foi aprovada. Lá trouxe para nós a necessidade de apresentar nessa casa leis similares, não iguais, mas similares. E o que foi possível e responsável nós fizemos. A proposta inicial era que a contribuição fosse acima de um salário mínimo. E hoje, somente 900 pessoas dos 7 mil vão ter um impacto. E eu falo somente porque nós temos as faixas de 3 a 4 salários mínimos, de 4 a 5, de 5 para cima. Então, se você quiser mais informações, busque um vídeo que eu tenho nas redes sociais que vai explicar cada detalhe da nossa reforma da Previdência. Mas externo aqui, vereador Edgar Sasaki, a minha gratidão pela forma que nós conduzimos tudo isso, com transparência e, acima de tudo, prezando os princípios democráticos de direito. Então, sou favorável a esse projeto. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham pela TV Câmara, cumprimentar aqui o seu Jorge, liderança do Rio Comprido, cumprimentar também o secretário Celso, que se faz presente, conjuntamente com o ex-vereador dessa casa, o vereador Arildo. Aliás, muito triste, porque o São Paulo dele ganhava até os 40 do segundo tempo, por 1-0, e tomaram 2-1, né, em menos de 5 minutos. Então ele apresenta-se aqui nessa casa hoje com muita tristeza, mas futebol é assim mesmo, Arildo. Um dia a gente ganha e o outro a gente ganha. Isso eu estou falando para os corintianos. Quero dizer que eu votei contra esse projeto de reforma da Previdência. Votei conscientemente no sentido de que eu acho um absurdo, né, a forma como o aposentado tem sido tratado nesse país. A batalha que se deu no Congresso é uma batalha que estava ali em jogo o interesse de poderosos, não é? Porque disse na minha outra manifestação, desde 88 há na Constituição o imposto sobre grandes fortunas. Grandes fortunas, não estou falando quem tem milhões, não. Quem tem 2, 3 milhões. Estou falando quem lucra bilhões nesse país e que não são tributados. E que não há uma espécie de tributo sobre grande fortuna no nosso país. Todos os países desenvolvidos do mundo, inclusive aqui a Argentina, tem imposto sobre grandes fortunas. O Brasil não. Desde 88 está na Constituição a implementação desse imposto e me parece que os deputados e senadores não têm tempo, né, para fazer a tributação
correta sobre os bilionários do nosso país, que cada dia que passa ficam mais ricos e as pessoas mais pobres, a grande massa da população fica mais pobre. E aí eu acho tão interessante, seu Jorge, porque quando foi para aprovar contribuição previdenciária do aposentado do idoso, aí os deputados agiram rapidamente. Menos de 6 meses, o projeto já foi aprovado e aqueles que ganham pouco nesse país vão ter que pagar 14% da aposentadoria ou pensão. Aqueles que ganham acima de 3 salários mínimos, como se acima de 3 salários mínimos fosse um salário que desse para a pessoa morar em outro país, não é? Desenvolvido, em Paris. Não é? Como que você, não, é acima de 3 salários mínimos. Pelo amor de Deus, onde nós vamos chegar nesse país ao estabelecer contribuição previdenciária para o aposentado? E quem são os aposentados? Muitos deles trabalharam na roça, vieram para Jacareí, muitos deles trabalharam na zona rural, no Cabo da Enxada, ajudando na plantação de café, na plantação de milho, como aqueles que vieram do sul de Minas, como aqueles que vieram do Nordeste. Os aposentados são esses, pessoas que trabalharam alguns 40 anos para ter o seu benefício, e do que nós estamos falando aqui são daqueles que ingressaram na Prefeitura Municipal de Jacareí, e agora, quando se aposentaram, não é? Estão lá recebendo, vamos por aí, quem ganha acima de 3 salários mínimos, são os professores da rede municipal, por exemplo, são os servidores públicos que trabalharam muito na nossa cidade. Aí, não, você ganha acima de 3 salários mínimos, você vai pagar 14% sobre o que exceder essa faixa. Não dá. Qual é a motivação que eu tenho para votar contra? Jurídica e política. Vamos lá para a política. Não acredito que, tirando o dinheiro dos aposentados, nós vamos melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não. A responsabilidade, ela é sobre as finanças, mas a responsabilidade também é sobre a dignidade do aposentado. Eu não posso só ter olhar nas finanças e esquecer que os nossos aposentados hoje usam o seu benefício previdenciário, os seus recursos, para pagar, sabe o que, seu Jorge? A consulta particular, porque na rede de saúde está demorando 1 ano, 2 anos em alguns casos, para pagar o remédio, porque quando ele vai na farmácia pública, não tem, para pagar a alimentação, que nos últimos anos duplicou, quadruplicou de preços em alguns anos. Esse é o dinheiro que o aposentado que ganha 3 salários mínimos usa. Essa semana teve relato de servidor aqui público, que vai deixar de pagar convênio, vai deixar de pagar a escola para o neto, porque terá agora descontado 14% da sua aposentadoria. Então nós vamos chegar. Politicamente, não há como eu votar a favor, porque o que me trouxe essa casa aqui foram os compromissos que eu tinha antes de ser vereador, compromisso com aquele que mais precisa, o compromisso com o aposentado, com os idosos, com os pensionistas do nosso município. E aí, politicamente, porque o nosso voto é político e também jurídico, politicamente não há como eu votar favorável. E juridicamente, a Constituição é muito clara ao dizer sobre contribuição de aposentado servidor público. O município poderá instituir, poderá. É o mesmo que deverá? Obviamente que não. Isso não precisa nem ser advogado. Não é? Aquele que sabe ler vai entender que deverá é diferente de poderá. E se poderá, existem outros meios para o município fazer. Porque a arrecadação com a contribuição de aposentados seria em torno de R$70 mil mensais. Corta as mamatas, corta as viagens desnecessárias, corta os gastos desnecessários da máquina pública, que vai encontrar os R$70 mil mensais para poder custear, para poder contribuir com o déficit atuarial do IPMJ, que tanto se alega nessa tribuna. Por essa razão também, jurídica, não há
Projeto continua em discussão. Bom dia a todos, quer dizer, boa tarde já, né? Para você que está nos assistindo, neste momento nós estamos tratando de um projeto ao qual chegou a nós, que trata da aposentadoria dos servidores municipais. E eu gostaria de colocar, então, que nós estamos, primeiramente, tratando somente dos servidores municipais. Então, não vamos generalizar que são todos os aposentados, são os aposentados que serviram ao nosso município. E, para deixar claro para vocês que isso foi discutido por diversas vezes, em diversas reuniões, foi dialogado com o sindicato, com o servidor, como o próprio vereador que nos auxiliou e muito, o vereador Hernani, trazendo uma maior clareza diante de todos os apontamentos do auditor autorial, no qual, nos diálogos e nas construções, nós pudemos chegar a um consenso. Os apontamentos do auditor autorial, ele apontou essa necessidade de que o aposentado, o servidor aposentado, deveria contribuir também para com o IPMJ da nossa cidade. É triste, é lamentável, a gente entende, porém é um consenso, foi um acordo colocado, foi apresentado dados, foi apontado dados futuros do que poderia acontecer. Quando o vereador que me antecede diz que realmente nós precisamos pensar naqueles que mais arrecadam no Brasil e que menos pagam essa aposentadoria, eu concordo com a fala dele. Mas nós devemos também lembrar que, no passado, o presidente anterior e os presidentes anteriores poderiam ter já feito essa reforma e não o fizeram. Largou mão para o que está agora e nós temos que assumir esse ônus. Então, o que acontece? E se tratando disso, politicamente falando, nós vemos o quanto esses cidadãos, esses presidentes que hoje se apresentam nas mídias sociais, o quanto gastam em suas campanhas. Talvez se reduzissem também nas suas campanhas, nas suas viagens que vão aí para o Brasil afora, poderiam realmente contribuir para com os aposentados. Eu acho que não é isso que nós queremos ouvir sobre o tratado aqui em Jacareí. Esse tratado aqui em Jacareí, ele diz respeito, onde uma proposta do auditor era que a partir de um salário mínimo já fosse descontado do aposentado aqui da nossa cidade. E depois de diversas discussões, foram nos apresentados vários dados, nós fizemos as propostas e, juntamente com o sindicato, os nobres pares desta casa, o executivo, servidor do IPMJ, Hernani, que colaborou muito com essa decisão, nós fizemos a proposta de 3 salários, onde o sindicato até, por alguma ocasião, tinha solicitado 2 numas conversas e na hora de se pronunciar, realmente se pronunciou 3 e foi acordado acima. Então, por exemplo, vamos falar que hoje R$ 3.500. Quem ganha R$ 3.500? A grande maioria desses servidores que trabalharam na área rural, a gente sabe que não ganha esse valor, infelizmente, deveriam ganhar muito mais que isso. Então, não são desses servidores que serão descontados, são dos que ganham acima de R$ 3.500. Esses que ganham acima de R$ 3.500, até R$ 3.500, nada lhe será descontado. Mas o que passar de R$ 3.500, lhe será descontado 14%. Então, para que fique bem claro, para que você
inclusive meu sogro, que está muito preocupado, sogrinho, do senhor não será descontado os 14%, o senhor vai continuar ganhando seus R$ 1.800 na íntegra. E a todos os outros servidores que recebem até R$ 3.500, nada lhe será descontado da sua aposentadoria. Só será descontado de quem ganha acima de, eu estou falando em média, tá? Acima de R$ 3.500, e é um percentual dentro, por exemplo, se eu ganho 4.000, eu vou pagar somente 14% dentro dos R$ 500. Então, só o que passar dos 3.500. Agora, muito me admiro vir os cidadãos aqui nesta casa e falar que tem obrigações de, como vou, pagar seguro de saúde ou convênio médico para neto. Isso é obrigação de pai e mãe. Isso não é obrigação de vô. E nós temos um sistema público para ser usado. Então, eu acho que isso não é justificativa, né? Eu acho que poderiam ter sido outra justificativa. Tem escola particular. Nós temos escola pública. Por que não assumir escola pública? Então, eu acho que essas não são justificativas. A alimentação, nós não temos condições de fornecer. Mesmo só quem está na faixa de miséria é que recebe essa alimentação. Agora, o cidadão que ganha acima de R$ 3.500 e aí quer pagar as contas dos filhos, dos netos, realmente o salário não vai dar. Porque aí não dá nem para pagar a medicação realmente de si próprio. Então, eu quero dizer a você, servidor público aposentado, fique tranquilo. Eu sei que a grande maioria dos aposentados do município não ganham acima de R$ 3.000. Então, é só daqueles que ganham acima desse teto aí de 3.500, que é mais ou menos essa base que eu estou falando para vocês, que será descontado. Dizer que eu concordo? Lógico que não concordo. Mas foi o que ficou acordado de melhor maneira para atender às necessidades do IPMJ, para que a sua aposentadoria seja garantida até lá, futuramente. Tá bom? O Hernani queria uma palavrinha. Hernani, quer fazer algum comentário? Pode falar. Pode falar. Fica à vontade, ainda tenho 1 minuto. Não? Então tá bom. Hernani não quer dizer mais nada? Então é isso, só deixar claro para você, fique tranquilo. Nós estamos tratando aqui da aposentadoria dos servidores públicos, né? E que em um consenso entre sindicato, servidor público, IPMJ, executivo, foram feitas essas tratativas de melhor maneira. E nós conseguimos sair de descontar do aposentado da grande maioria para uma minoria que recebe acima de R$ 3.500, tá? Então, eu agradeço a todos pela colaboração e porque a gente está nessa casa para defender o povo. Mas, muitas vezes, nós somos colocados contra a parede e devemos ter um discernimento em conjunto para resolver o que é melhor para a população. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, nobres pares, boa tarde você que está em casa. Com grande orgulho e satisfação de estar aqui nessa tribuna hoje para relatar um projeto onde a gente discutimos, falamos, ouvimos, demos sugestões, escutamos ambas as partes, mas eu quero que, antes de começar a falar sobre o projeto, entender que, no meu ver, né, no meu olhar de fiscalizador, né, dessa casa e dessa cidade, vamos para o lado do jurídico, do crime, né? Quando alguém é condenado por um crime. Eu fui condenado por um crime, né, Flavinho? Eu acho que a pessoa que foi condenada pelo crime, ele não pode ser julgado e condenado 50% do crime.
Não existe juiz que vai condenar alguém 50%. Ele é o verdadeiro criminoso, 100% aprovado, ou ele não é. E esse projeto está dessa forma. 50% favorece uma classe, outra 50% deixa de favorecer a outra. A gente teve reunião com o sindicato, com o servidor público, com o governo, com os vereadores, com pessoas do IPMJ. Mas na última sessão tivemos uma reunião rápida, de 10, 15 minutos, com os representantes do SAI, que aqui esteve. Mas foi engraçado. Nada valeu lá embaixo a reunião, nada valeu nós ter saído dessa sala, nada valeu ter parado a sessão. Que tudo que o sindicato do SAI reivindicou e falou lá embaixo, desceu por goela abaixo mais uma vez. Porque não era, né, dos interesses daquele que está lutando para o projeto ser aprovado nessa casa. Então eu venho aqui hoje, na tribuna, dizer para vocês que eu não concordo com projetos nessa casa, seja ela para que caminho for, para que for e para que seja. Eu vou estudar, vou discutir, vou entender, mas se eu achar necessário que não está sendo viável ao 100% do atendimento das pessoas que necessitam desse projeto, eu vou votar aquilo que eu achar mais viável, mas não dá para ser votado um projeto nessa casa aonde julgam-se 50%. É um projeto que favorece a todos ou não entra projeto que favorece ninguém? Porque já ficou os guardas civis municipais fora. Agora, servidores do SAI vêm reivindicar, não mexeram, não aceita emenda, não aceita a opinião deles. Então, eu acho que é um projeto que está faltando um pouco mais de... Você queria falar, Flavinho? Não, quero parabenizar você, né, por este voto que você está dando aí, né, por você ter repensado depois de ter encontrado com as pessoas na rua. Eu admiro demais a vereadora Maria Amélia, respeito demais a vereadora Maria Amélia, mas é muito simples a gente falar que a pessoa para de pagar convênio e vai para a rede pública de saúde. Se lá fosse atendido no tempo adequado, é fácil a gente falar para as pessoas não comprar o remédio na farmácia particular e na rede pública de saúde, mas vai lá e não encontra o medicamento. É fácil eu dizer para as pessoas parar de pagar. Mas e o município? Está oferecendo as questões da saúde no tempo correto? Evidente que não. Eu tenho pessoas aqui, vereadora Maria Amélia, para a senhora ter uma ideia, que estão há 6 meses portando uma sonda, porque não consegue consulta. Então, assim, quem puder pagar desses aposentados, eles vão continuar pagando, porque o serviço público de saúde do município não funciona adequadamente, em especial para os idosos. Posso até pegar aqui o programa de governo do atual prefeito, que disse que ia ter um centro de atendimento ao idoso. E até agora nada. Então, assim, o aposentado vai deixar de pagar o convênio, que ele tanto preserva aquele dinheirinho por mês, por vontade própria? É claro que não. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a realidade. E a realidade do aposentado hoje no nosso país, a realidade hoje das pessoas que são aposentados é essa, não é? Vai na rede pública e não encontra atendimento adequado. Vai na farmácia, a gente estava falando aqui da farmácia de alto custo, né? São 30 medicamentos em falta. 30 medicamentos que as pessoas não conseguem ter acesso. A gente estava falando aqui sobre, por exemplo, as filas de cirurgia. Enorme, porque as pessoas não conseguem fazer a cirurgia no município. Me permite uma parte, senhor vereador? A gente está, só que está comigo, Maria Amélia, só para eu terminar. Deixa ele terminar, que eu permito sim. A gente, por exemplo, estava falando aqui das consultas de especialistas
psiquiatria, as consultas cardiológicas, que demoram 6, 7 Acho que nós meses. estamos entrando em outro Será que tema. os aposentados vão esperar esse tempo para fazer a consulta pública? É óbvio que não. Então, nesse sentido, eu quero dizer que Roninha, parabenizo você por esse seu novo posicionamento. Pode usar. Eu só quero colocar o seguinte, quando eu disse que o aposentado, ele não tem obrigações de pagar conta do neto, porque foi isso que o vereador citou, que ele vai pagar o convênio do neto. Então, do neto a responsabilidade é do filho, não do avô. É essa a minha colocação. Sei muito bem, tenho uma idosa, 88 anos, pensionista, né, herdou a pensão do meu pai, recebe um salário mínimo e paga R$600 do seu convênio, porque ela não, há 25 anos, ela não frequenta a unidade SUS, mas ela paga do seu dinheiro. E os filhos, na sua obrigação, colaboram com essa mãe. Não é o avô que tem que pagar a conta do neto, me sinto muito, é essa colocação que eu fiz, né? A justificativa para a alimentação, eu acho correta. O aposentado, sim, tem que se alimentar, tem que se cuidar, tem que tratar da saúde, mas não é essa a questão. A questão colocada foi que o aposentado se lamentou porque não consegue pagar as contas do neto. Então, minhas considerações são essas. Só para encerrar, eu dou os parabéns ao Fravim e também à Maria Amélia, mostrando que a casa é democrática. Olha, democracia é isso, discutir o assunto, né, com inteligência. Parabéns também aos dois aí. O projeto continua em discussão. Gostaria também de contribuir. Realmente gostaria de expressar aqui meu sentimento com relação a todos os caminhos, não é, que tomaram, né, desde o início lá da primeira reunião com o prefeito, as audiências públicas, as conversas com os representantes dos funcionários, enfim, com todos os atores do processo e o resultado final, que é isso que importa. Nós estamos aqui para isso, para discutir, debater, dialogar e encontrar as soluções que menos impactam, não é, a questão dos funcionários, aí, dos aposentados. Então, na minha opinião, fiz aqui umas anotações. Os impactos negativos deixados pelas gestões anteriores, que é o que tudo indica, não estabeleceram diretrizes e metas no sentido de gerir adequadamente os recursos destinados ao regime próprio de previdência, ao contraírem dívidas que não foram honradas, como, por exemplo, os parcelamentos realizados no ano 2009, referente a débitos do passado, que estão ainda na Justiça, pelo Ministério do Trabalho e da Previdência. Então, os projetos apresentados se mostram compatíveis com as novas diretrizes constitucionais oriundas da Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, razões pelas quais cabe ao município, por meio da lei de iniciativa do Poder Executivo, a adequação do respectivo regime próprio de previdência. Então, a gente não tinha como fugir disso. No mais, foi de grande valia, como não podia ser diferente, a realização das audiências públicas, as reuniões ocorridas entre os nobres pares e o prefeito, a oitiva dos sindicatos, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jacareí e do SAI. Afinal, por meio de tais ferramentas, foi possível realizar alterações importantes no projeto original, indo de encontro às reivindicações apresentadas. Em especial, a emenda realizada que deixa estabelecida a retirada da alíquota de contribuição de 14% para quem recebe até 3 salários mínimos. Lembrando que o início do projeto era 1 salário mínimo. E caso deixe de existir a implantação desta, ou seja, havendo equilíbrio financeiro e autorial, ela deixará de ser cobrada. Então, ano a ano, isso vai estar sendo acompanhado aí pela gestão do IPMJ e pode ser retirado, de acordo com a sustentabilidade financeira do IPMJ. Sendo assim, se não houver distensionamento de esforço para o equacionamento do déficit, não haverá mais espaço sequer para reposições salariais dos servidores. Por isso, o conjunto de medidas apresentadas a essa Casa Legislativa, somados ao presente projeto em votação, uma vez aprovados, contribuirão para que, em um futuro próximo, nosso tão querido município encontre o equilíbrio financeiro e autorial. A gente não pode correr risco de, no futuro, o aposentado não ter como receber o seu recurso. Equacionar o déficit é salvar a Previdência e garantir que o trabalhador de hoje receba suas aposentadorias no futuro. Então, de forma consciente, em favor da sustentabilidade das contas
do município, a partir da aprovação do projeto de lei complementar do Executivo, estaremos viabilizando a própria Previdência Municipal. Então, eu finalizo afirmando aqui que as matérias aqui debatidas não são matérias de governo, mas é matéria de Estado, e que essa solução não interessa a este ou aquele grupo político, mas a própria sobrevivência do IPMJ. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos. Quero também aqui cumprimentar, em relação a esses projetos que a gente sabe que é projeto polêmico, mas, ao mesmo tempo, quero aqui frisar e dizer que, na realidade, a perca em relação a esse projeto não é de agora, né? A gente perdeu essa batalha em 2019, quando a gente alertava pela reforma da Previdência, e aí foram feitos vários protestos nesse país, várias manifestações, e muitas vezes muitos trabalhadores não acreditavam, né? Achavam que o reflexo não ia chegar aqui. E isso, ano a ano que passa, é a perca que está tendo a classe trabalhadora, muitas vezes pela falta da unidade, pela falta da luta, pela falta de achar que, infelizmente, não vai ser retirado os seus direitos, e esse é um dos alertas que a gente faz. E esse projeto aqui, eu acho que a gente teve a maior democracia possível, a gente abriu essa casa para que o servidor viesse até essa casa, para discutir o projeto, para aceitar as propostas juntamente ao sindicato do servidor, né? O sindicato do SAI se posicionou contra, mas o sindicato de servidores esteve aqui, a gente discutiu esse projeto, né? Vereador Hernani, com muita responsabilidade, que trabalha no Instituto, sabe, né? E a gente discutiu muito esse projeto. Foram feitas 2 audiências públicas, né? Em todo momento que teve aqui os trabalhadores, o sindicato, a gente abriu essa casa para discutir em relação a esse projeto. Agora, com todo o respeito, né, que eu tenho pelo vereador, né, que nos antecedeu aqui, o Luiz Flávio, né, vereador do PT, né, e aí não dá para aceitar quando o vereador fala que ele é contra a taxação, né, do servidor, dos aposentados, e que nós que votamos esse projeto, mas 12 vereadores é a favor. Eu queria deixar claro aqui que nós somos contrários também. Essa é a realidade. Só que nós temos que saber que hoje nós temos que ter essa responsabilidade com o povo da nossa cidade, com os trabalhadores do IPMJ, e o que a gente está fazendo em relação a esse projeto é corrigindo uma distorção do passado, aonde, infelizmente, as administrações passadas, que por aqui passou, não teve essa responsabilidade. Aonde que a administração passada aqui passou, e aí eu quero dizer que no passado foram feitos empréstimos até de 420 vezes, junto ao IPMJ, e sem anuência da justiça, a qual o nobre vereador aqui que nos questionou, fazia parte dessa administração e nada orientou o seu prefeito da época para não fazer, e que hoje a população está pagando o preço. Então, eu acho que a gente tem que ter coerência e a gente tem que fazer a política sensata. E com toda a responsabilidade, nós sabemos da importância que é esse projeto, conversamos com todos os servidores e esse é o preço que estamos pagando, de muita incoerência que teve no passado, muita falta de responsabilidade com a população, com os trabalhadores, e hoje, não só aqui, no mundo inteiro, está se pagando a crise de falta de incoerência e de competência das pessoas que passaram nas administrações passadas. E é como eu sempre falo, existe 2 tipos de fazer política, a política e a politicagem. Se você fazer a política correta, o povo e a população não sofrem. Mas eu acho que fazer politicagem é o que está acontecendo, e eu tinha esperança e esperava que o nobre vereador pudesse ter se redimido, né, de estar votando também a favor desse projeto, porque foi principalmente na administração de vocês que aconteceu isso, a administração que, na realidade, deu um rombo muito grande aqui na nossa cidade, aonde foi gastado mais de 1 milhão para limpar terreno, dinheiro esse que poderia estar sendo aplicado hoje para fazer o asfalto do Veranejal, para dar melhoria em vários bairros que tem esse questionamento. Então, eu acho que
é um projeto polêmico, mas nós temos a clareza. E aí eu quero parabenizar os 12 vereadores que votaram favorável a esse projeto, porque tem responsabilidade com a cidade, porque tem responsabilidade com o município, e a gente teve toda a coerência possível para que esse remédio fosse um pouco menos amargo para o servidor público. E eu tenho certeza e temos fé e esperança. Esse ano é ano de eleição, e o mecanismo ainda que ficou nesse projeto, que a qualquer momento nós podemos revogar. E dizer mais uma vez, nenhum dos 12 vereadores é a favor de taxar nenhum aposentado. É um projeto a qual a gente tem que ter responsabilidade com o município, porque se não fazer esse projeto aqui para pagar em parcelamento em 240 vezes, em 2024, 2025, o município não vai ter sequer dinheiro para fazer os investimentos, e nós temos que ter toda essa responsabilidade, trabalhar com coerência, com responsabilidade, saber o que está fazendo. Eu acho que nesse sentido é que a gente está no caminho certo. Portanto, com toda a responsabilidade, é um projeto que a gente sabe que é importante, é um projeto que a gente vai acompanhar e se fazer o estudo actuarial e ver que o Instituto tem gordura, não vai ser cobrado. Então, eu acho que isso que é importante, essa abertura que ficou, coisa que no passado não tinha, coisa que no passado era atropelado, trazia-se para essa casa e votava do jeito que o Pai Todo-Poderoso mandava, como muitos trabalhadores conhecem. Então, eu acho que nesse sentido, a gente está no caminho certo para avançar, melhorar a nossa cidade, trabalhar junto com o IPMJ e os aposentados. E eu falei aqui, na audiência pública eu falei, o maior crime, vereador Hernandes, que cometeu em relação aos aposentados, servidor público, foi quando na administração passada tirou a cesta básica dos aposentados. Aí não pensou, aí não prejudicou o aposentado que está lá na sua casa hoje, poderia ter esse benefício, mas no passado foi tirado as dura pena do aposentado, que hoje, se tivesse a cesta básica, não estava sofrendo. Então, eu acho que quando vim aqui, tem que dizer também essa situação, por que tirou a cesta básica do servidor? E aí agora quer defender o servidor? Eu acho que nesse sentido, eu venho do movimento sindical, do movimento social, na luta em defesa dos pobres, dos mais oprimidos, e assim vou continuar com o pé no chão, mas com responsabilidade de saber que nós estamos trabalhando hoje para governar uma cidade de 235 mil habitantes, e essa responsabilidade a gente vai continuar junto com o povo, com a população, porque a cidade merece crescer, a cidade merece o nosso apoio, o nosso carinho. Projeto em discussão. Gostaria de tecer um comentário aqui. Realmente foi um projeto muito bem estudado, né? Até foi parabenizado, porque houve aí as audiências, as reuniões, né? Com a participação do prefeito Isaías Santana. E eu percebi que depois do projeto, né, da votação da semana passada, uma amiga entrou em contato comigo perguntando que eu detalhasse para ela, porque ela estava muito chateada de eu ter votado a favor do projeto, sendo que ela mesma não tinha entendido o projeto. E é muito ruim, né, quando as pessoas não entendem o projeto e elas julgam sem entender o motivo da votação quando nós somos a favor. Do meu salário é descontado 14%, e eu vivo repetindo isso, porque as pessoas falam, mas você é a favor? Não, eu não sou a favor, mas foi necessário. Então, do meu salário é descontado 14% integral. Né? Então, desconto do salário do professor aposentado do Estado, né? Aposentado do Estado, 14% de salário integral. Nós aqui discutimos o que essa pessoa não entendeu, que seria descontado 14% da diferença e ainda foi aumentado para 3 salários mínimos. Então, isso é o que pôde ser feito, né? Então não foi assim 14%. Mas isso justifica, gente, é dolorido 14%, né, do salário integral, desconta R$500 do meu salário. Eu estava fazendo uma conta aqui agora, uma pessoa que ganha R$5.000 na diferença de 3.600 vai ser descontado R$196 aproximado do salário dela. Então, realmente foi necessário, mas foi estudado. Né? E as pessoas colocaram lá na internet, vereadores que postaram a favor, né? E foi lá, todo mundo e o vereador que postou contra, vamos marcar isso. Gente, o que eu peço é o seguinte, vocês têm todo o direito de não gostar, assim como que eu também não gostei de descontar os 14% do meu salário. Porém, vamos começar a seguir um pouco mais o projeto, a seguir as audiências públicas para clarear, né, a respeito dos projetos, por que ele está sendo votado, se é obrigado a votar ou não. Nós somos obrigados a votar esse projeto, mesmo sem concordar.
Então, quando você é obrigado a votar um projeto, você corre através de emendas, de uma forma de tornar menos pior esse projeto. E foi o que aconteceu aqui. Justamente como o Paulinho falou, né, a gente não quer voltar no passado, mas justamente por fatores que aconteceram no passado, que está sofrendo as consequências agora. Tá bom? Então, essa aí a minha explicação. Não gosto de ficar sendo muito repetitiva, só para não dizerem aí que, às vezes, o vereador não se manifesta, tá bom? O projeto continua em discussão. Senhor presidente, vereadores dessa casa, público que assiste à TV Câmara neste exato momento, só fazer uma explanação aqui bem breve. Ninguém gosta de reforma. Reforma traz poeira, reforma traz dor de cabeça, o bolso que chora por causa de reforma. Ninguém gosta de reforma nenhuma. E eu ouço muito falar de reforma previdenciária, reforma disso, reforma daquilo. Eu ouço muito falar que, né, não porque o Bolsonaro vai fazer a reforma tal da Previdência, que vai prejudicar o servidor público, o trabalhador. E você vê um discurso do presidente Bolsonaro dizendo que realmente, no primeiro ano de governo dele, ele falou que ia fazer a reforma. Aí eu estava procurando ver, né, com pessoas que entendem mais a respeito do assunto, aí eu comecei a fuçar para ver de onde surgiram as reformas lá em cima, vereador Hernani. E eu fuço daqui, fuço dali, fuço daqui, fuço dali, aí eu vi uma coisa aqui que chamou minha atenção. Reformas anteriores. Olha que interessante. Você que está em casa e às vezes joga a culpa só em um governo, isso aí é para você saber como começou isso. Fernando Henrique Cardoso. Olha como começou as reformas. Depois do Fernando Henrique, Lula. Depois do Lula, Dilma Rousseff. Depois da Dilma Rousseff, olha só, aprovaram reformas da Previdência. Isso aqui está no portal da transparência. Isso aqui é Brasília. Se você entrar lá no portal, você vai ver reformas, coloca aí no Google agora. Reformas da Previdência, como começou. Reforma da Previdência, como começaram a mexer no servidor público. Qual governo começou a mexer? Você vai ver, gente, é briga política. Reforma de Fernando Henrique. Aprovada em 1998. Troca o tempo de serviço pelo tempo de contribuição de 35 anos para homem e 30 para mulheres, para o benefício de aposentadoria. Vamos ao outro. Mudança para o setor público. Mudança, vereador Hernani, para o setor público. Vamos ver quem fez a mudança para o setor público. Está aqui, ó. Vamos ver qual o nome. Reforma da Previdência de Lula. Altera a aposentadoria dos servidores públicos em dezembro de 2003. Pressionado por militares e pelo Poder Judiciário, governo faz a concessão. Ou seja, poderia não se fazer, mas foi pressionado e fez o trabalhador público sofrer. Olha só, começou no governo Lula. Setor público passou a sofrer. Fórmula 8595. 2015, Dilma Rousseff. Também continuou fazendo. Depois a reforma caiu no colo de quem? Temer. E é de se temer, fracassou. Depois veio Bolsonaro. Lançou as fichas em Paulo Guedes. E já entrou falando que ia fazer a reforma, ia continuar. Então, gente, essa reforma começou com o Lula. Essa reforma começou
com um partido que se diz ser o Partido dos Trabalhadores. Partido que defende a classe trabalhadora. Então, não vamos colocar uma cortina de fumaça numa coisa que não existe. O servidor público começou a sofrer aí. Aí veio para cá, Hernani. Veio para cá a situação. Um salário mínimo ia taxar o servidor. Nós lutamos para ser acima de 3 salários mínimos. Foi o que nós conseguimos, lutar aqui dentro, todos os vereadores, para fazer isso. Vereador Hernani. Sim, pastor, obrigado pela parte. Eu acho que nós dois, únicos representantes do Republicanos aqui, teríamos total tranquilidade para votar contrário. Então seria fácil para a gente votar contrário, bem simples. Até porque nós não estamos na base do governo, a gente não tem rabo preso com ninguém. Seria fácil. No entanto, a dívida da prefeitura com o Instituto de 355 milhões existe. O déficit do IPMJ de 1,3 bilhão está lá, escancarada para todo mundo. Quem vai pagar isso? Então, ou a gente faria essa reforma agora, ou todos nós, e eu falo como servidor, teríamos um sério risco, aposentados e pensionistas, de lá na frente não ter dinheiro para poder pagar as aposentadorias vereador, e pensões. É responsável, então, vereador entende previdência. O Sim, que está pastor. sendo feito? É total responsabilidade de todos aqueles que estão votando essa reforma nesse momento. Total responsabilidade. E maturidade, porque foi amplamente debatido. Então, seguindo a linha que o senhor falou, nós incluímos um parágrafo que ao longo do tempo nós vamos poder mudar de faixa, isentar essas pessoas de pagarem, os aposentados e pensionistas, porque a equação não é fácil. A hora que você puxa de um lado, você tem que justificar o porquê, porque você está descobrindo o outro. Então, pastor, eu quero aqui aproveitar esse tempo que o senhor está me concedendo, dizer o seguinte: eu achei que a gente não fosse necessitar voltar nos números, mas vejo que é necessário, para a gente colocar algumas verdades na mesa. Nós estamos falando de 2.669 aposentados e pensionistas no total. 1.687 não serão atingidos de maneira alguma. 982 aposentados e pensionistas vão ser atingidos. Mas de que forma? De que forma? Daquilo que a gente colocou como emenda, acima de 3 salários mínimos. Então, nós temos 48% que está na faixa dos 3 ao 4º salário mínimo, que dá 4.848. Então, eu acho um exagero, porque essa pessoa que ganha 4.848 vai pagar no máximo R$ 169. Então, falar que isso vai acabar com a vida da pessoa, que não vai pagar convênio, que não vai... Eu acho um exagero, e respeito a fala de todo mundo aqui. E concluo, pastor, o poderá que está na legislação é porque nós temos 5.700 municípios no Brasil, somente 2.200 institutos de previdência, e muitos deles não necessitam. Então, poderá de acordo com a sua capacidade. Muito obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Para terminar aqui a minha fala, sei que já passamos, você que é aposentado, não se preocupe. Isso é o setor público, tá? Porque tem pessoa questionando, vereador, vocês estão mexendo na nossa vida. Está acontecendo lá, vereador? Não é toda a população, não. É quem trabalha no setor público. Aposentadoria municipal, entendeu? Aposentadoria própria, do regime de previdência própria do município. Não tem nada a ver com federal, tá? Para você que está em casa, para você não pensar, depois pega aí na internet aí, sai compartilhando, falando, mexeu comigo. Isso é mentira. Mentira, fake news. Cuidado aí com o fake. O projeto continua em votação, em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Só lembrando que a Previdência, essa mudança, começou lá em cima. Começou lá em cima, eu mantenho a minha posição ali. Sempre que precisar falar como começou, vou falar para quem quiser me ouvir como começou e mostrar no papel. Para depois não chegar e pensar, mas e isso?
Mas e aquilo outro? Mas por que você votou assim e tal? Vou mostrar todos os governos que fizeram as reformas, vou começar a mostrar, porque contra fatos não há argumento. Então vou começar a mostrar, porque é como eu disse, nós temos que ser sinceros naquilo que fazemos aqui dentro e mostrar de onde vem, como começou, por que chegou a esse rombo, né? Porque muitas das vezes a pessoa fica ali empurrando, tentando ganhar popularidade. Na popularidade, o povo que sofre. Povo que sofre. Em vez de fazer tudo certinho, tempo a tempo, e mudando, para ninguém sofrer, vai querendo ser popular e chega a esse ponto. Eu sou favorável. Como vota o vereador Roninha? Contrário. Como vota a vereadora Sônia Patas Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Favorável. Como vota o vereador Abner? Favorável. Como vota o vereador Dude? Favorável. Como vota o vereador Edgar Sasaki? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Senhor presidente, justificando o voto, recebi uma mensagem de uma professora aqui, eu só quero lembrar que nós estamos votando a idade mínima para aqueles que entrarão no serviço público após a publicação dessa lei. Então, todo mundo que já está no serviço público municipal não será impactado com o que nós estamos votando hoje. E os professores têm a dedução de 5 anos de idade para o homem e para a mulher. Então, a idade é diferente. E eu repito aqui, senhor presidente, nós debatemos durante um mês e nós não tivemos nenhuma proposta concreta de emenda para que a gente pudesse mudar essa realidade. Eu seria o primeiro aqui da mão à palmatória se tivesse algo possível a ser feito além do que nós fizemos. Então, com muita segurança, com muita tranquilidade e responsabilidade acima de tudo, voto favorável, porque nós fizemos aquilo que era possível. Como vota o vereador Luiz Flávio? Só justificando o voto, senhor presidente. Paulinho, o senhor disse que houve empréstimo da administração passada. Teve 2, do Telmo e do BSL, do prefeito Isaías, do qual o senhor apoia. O senhor disse que é preciso ter coerência na política. O senhor apoia o Márcio Alvino, filho do Valdemar Costa Neto na política, preso por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Eu aposto que o senhor é meu amigo. Se o senhor tiver a coerência que o senhor tanto sustentou na tribuna, o senhor nunca faria campanha para o Márcio Alvino porque ele votou a favor da reforma trabalhista e da Previdência, que o senhor julga ser defensor. Então, a coerência política, ela tem que ser dada com exemplo, não com discurso na tribuna. E dizer que vou aqui reafirmar o meu compromisso com os aposentados, pensionistas e servidores ativos do município de Jacareí. Meu voto é contrário. Como vota a vereadora Maria Amélia? Só justificando meu voto também, quero deixar claro que nós estamos votando aqui a questão da aposentadoria dos servidores municipais. Então, meu voto é favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Projeto de autoria do prefeito municipal Isaías José de Santana, assunto: acrescenta o artigo 15